Começa agora Pessoas de Valor, um programa que hoje está diferente. Eu estou gravando aqui da minha sala em casa por conta dessa pandemia, né? Vários programas na Santa Cília TV estão com essa característica e a gente está tentando inovar, né? Buscar para trazer programas inéditos. Eu tinha uma sequência de programas que a gente já tinha gravado, inclusive hoje nós temos o Flávio Maneira, que é um dos participantes. Hoje a gente está trazendo o Paulo Eduardo, que talvez fale assim, Paulo Eduardo, quem é Paulo Eduardo, né? Mas todo mundo conhece como Pauê. Pauê, obrigado pela presença aqui no programa. Um prazer te receber. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. E com certeza acredito que quando a gente faz com carinho o que a gente gosta, né, as coisas elas ficam mais prazerosas e o conteúdo acaba sendo relevante. Prazer estar com você e com o Flávio, que é um grande amigo também. E não tem como não falar sobre superação, né? E o Pauê é um palestrante, né, nessa área. Ele viveu, digamos, uma jornada do herói, que a gente costuma dizer, né, em treinamentos e tal, porque em 2000, e por incrível que pareça, está completando 20 anos, porque foi dia 8 de junho, ele teve um reset, ele reiniciou a vida dele e, de certa forma, de um atleta, de um esportista, de um campeão, né, que já praticava esportes, surfava, entre outros tantos esportes. Aí ele entrou para essa nova fase de vida, porque acredito que muitos aqui já conheçam a história do Pauê, mas o Pauê teve um acidente em 2000 e ele acabou tendo parte das pernas amputadas e assim, entrou num processo de renovação. Hoje é um big atleta e, mais do que isso, é uma pessoa que é uma referência para um monte de gente. Até fiquei muito feliz, né, quando na época, dois amigos, né, tiveram a oportunidade de retratar no cinema, né, a história do Pauê, porque o Capellini é amigo, é irmão, né, até de infância, a gente estudou juntos, e a Alessandra Pereira, que nós trabalhamos na TV, os dois trabalharam na Santa Cília TV, nós trabalhamos juntos, e a Cris Amaral também, que hoje está na Globo fazendo Autosport, que produziu, também participou da produção, também que foi aluna do Santa Cília. Então, assim, o filme é maravilhoso, conta um pouquinho, né, um recorte, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, não o Pauê, né, não é, a gente, no Pessoas de Valor, a gente não entrevista personalidades, mas as personalidades vêm como se a gente estivesse fazendo webinars, né, se estivesse ensinando um pouquinho para as pessoas. Pauê, dentro dessa experiência toda, né, e como a gente está com o Flávio Maneira, que a gente é pesquisador de neurociência, a gente trabalha bastante esses anos todos sobre essa parte, como que você poderia dizer para o nosso telespectador, né, que efetivamente é a superação de uma pessoa que começou do zero, literalmente? Bom, obrigado por todos os elogios. E não sabia que você conhecia todas essas pessoas, que são pessoas muito importantes aí no meu processo aí de desenvolvimento, como você mesmo disse. Cara, eu acho que existiam várias etapas e, inicialmente, eu, por ter sofrido um acidente tão jovem, né? Tão jovem não, assim, eu tinha 18 anos, mas é uma fase para quando a gente imagina uma concepção de ideais, de objetivos, de criar, né, de construir, é jovem. A gente ainda não sabe, não está maduro para encontrar respostas para muitas indagações. E naquele momento, quando acontece isso, acredito que foi o start, né? O reset que você fala, na verdade, para mim foi o start. Foi o despertar, onde eu me coloco assim, fazendo uma analogia rápida com demais colegas da mesma idade na época, que tinham outras habilidades, outras, talvez, vontades, né, que eles conseguiam realizar, e eu naquele momento estava tendo que me preocupar exclusivamente com um autoconhecimento, né, um autoencontro para poder lidar ali com uma intempérie, com uma situação nova que eu não dominava, não sabia como que ia ser. Detalhe, naquela época, o mundo não era ainda digital, então assim, as informações elas não chegavam dessa forma como hoje a gente consegue conectar e, por exemplo, estar aqui conversando, dialogando. Eu digo que hoje a gente está na era dos Jetsons, né, e antes a gente estava no dos Flintstones, então era bem diferente. Né? A gente tinha, por exemplo, acesso à comunicação, mas ela era muito retada, né? Não tinha ainda aquela influência toda. Então, quando aconteceu o acidente comigo, foi assim, eu tive flashes de possíveis caminhos,
e assim, a ajuda da família para poder inicialmente dar os primeiros passos. Só que eu acho que a grande sacada, talvez que isso seja interessante denotar, é que os pilares que eu consegui construir toda essa história estavam em coisas que estavam muito próximas a mim. Que talvez as pessoas, às vezes, acontece uma situação de intensidade e elas desconhecem que a resposta não está do lado delas. O que foi isso? Cara, eu me apeguei muito ao esporte, algo que eu já praticava, para ocupar minha mente e desenvolver o meu corpo. Afinal, eu tinha perdido parte do meu corpo, né, parte das 2 pernas. Um outro lado, me apeguei ao lado familiar. Então, assim, minha família naquele momento foi como se fosse o meu alicerce. E o principal de tudo, na fé. Né? Independente de religião, que as pessoas acreditem, né? Acreditar numa fé maior, uma força maior, também me deu aí uma conotação de continuidade. Então, assim, esse reset, eu acho que a gente faz ele meio que em ciclos, né? E eu já passei por vários resets, mas ali foi o start ali. Legal. Flávio, trazer você para a conversa, porque a gente sabe que tem um brasileiro fazendo o nome no mundo, né? Já faz um bom tempo, que é o Miguel Nicoleles, e ele faz um trabalho com próteses, né? E de certa forma ele está evoluindo a um ponto de a gente ter um humano robô. E a gente está chegando numa geração que vai ser isso mesmo, a humanidade vai ser só o cérebro, o resto vai ser, como eu posso dizer, substituível. Quando a gente vai ver essa interface entre cérebro, implantes e humano, isso é um caminho sem volta. Os implantes, impulsionados pela tecnologia, eles estão muito avançados. Essa interface cérebro e nosso corpo está muito avançada. Então, a área de prótese, ela vai ganhar demais. E não só da parte de prótese de membros, eu estou falando também de doenças. Então, vou dar um exemplo. A gente tem Parkinson, hoje já tem implantes de Parkinson, que você vai tratar Parkinson. Eu trabalho numa empresa, inclusive, que trabalha com isso. Você coloca, o nome disso é DBS, Deep Brain Stimulation. Você coloca isso dentro do cérebro, e o cérebro ele processa isso, e com o teu smartphone ou com o teu tablet, você liga e desliga. Então, por exemplo, você está com tremor, você vai acionar o aparelho que está implantado no teu cérebro e você vai parar de ter o tremor e a bradicinesia, ou seja, você vai andar normal e você vai parar de tremer e vai ter. Por quê? Porque a medicação para o Parkinson, por exemplo, ela é limitada. Ela vai até um certo momento e depois ela para de fazer efeito dependendo de uma série de fatores. E a epilepsia de difícil controle. Então, resumidamente, para não me alongar muito, a gente falta muito estudar sobre cérebro, em especial sobre cérebro emocional. Você é um estudioso disso, você sabe bem disso. Sim. Né? Mas os avanços são impressionantes, os estudos estão mais significativos, impulsionados pela área de imaginamento cerebral, entre outras coisas, em função de elétrica e outros componentes químicos. O fato é que o futuro está vindo muito mais rápido do que a gente imagina. Né? Então, vou dar um exemplo que eu discuti ontem numa live com um psiquiatra. Estive conversando sobre a capacidade hoje de leitura emocional através de foto. Tem software hoje que ele vai dar um feedback sobre a tua expressão facial e ele já vai dizer as tuas emoções básicas. E isso, para todo o setor econômico, para toda a economia, para toda a nossa relação como humano, você sabe muito bem disso, né, Ari? É fundamental, porque se eu tenho uma resposta com quem eu estou falando, se a emoção dela minimamente me dá um feedback da expressão facial como que ela está, eu consigo adaptar a minha mensagem para ser mais assertivo na comunicação. E tudo é comunicação, né? Sim. Bauê, trazer para você, então, dentro dessa aula de neurociência aí que o Flávio trouxe, né? Eu também, como ele falou, também sou estudioso e tal, principalmente nessa questão do emocional. Qual é o momento, não sei se a gente consegue traduzir isso para o nosso telespectador, mas qual é o momento, até para servir de referência mesmo, que você considera que você percebeu que você poderia ou deveria começar novamente? O fato é o seguinte, o medo de faltar, o medo de não ser, o medo de não ter, o medo de não ser compreendido, o medo de repente, as pessoas terem uma outra interpretação de mim. Acho que assim, tudo isso me fez despertar, e aí naquele momento, eu acho que com base naqueles 3 pontos alicerces que eu coloquei anteriormente,
eu ressurgi, né? Então esse reborn que você coloca assim, foi esse momento, foi assim, renascer das cinzas mesmo. Eu acho que iniciou um novo Pauê, uma nova etapa na minha vida, depois daquele momento, mas não por causa do layout diferente da parte estética, e sim por causa do impacto do medo na minha vida, né? Aquilo ali foi tão traumático, né? Ali o Flávio conhece até um pouco mais. Você acha que conhece também, pelo jeito, porque você comentou do filme e tudo mais, e o filme, né, destaca bastante essas questões, mas eu acho assim, eu sofri um acidente e assim, eu lembro do fato, né? Eu não desmaiei, então assim, as marcas disso tudo ficaram intrínsecas assim dentro da minha mente. Então assim, tudo isso eu tive que trabalhar, e é engraçado, eu não fiz assim um trabalho de psicologia com orientação. Foi uma coisa que eu fui trabalhando, como que eu posso explicar, de uma forma gradativa, mas assim, sempre ascendente, sempre assim, tentando lutar contra esse medo. Enfrentamento. Me encorajei perante aquele momento e falei, eu sou mais forte do que isso. Eu não posso deixar que isso tome conta de mim e que me limite. E eu acho que aí que eu me surpreendi. E eu acho que essa é o que eu falo para as pessoas hoje quando me perguntam a respeito, né? Você é maior do que qualquer outro problema que surja na sua vida. Cabe a você encontrar esse seu caminho, porque na verdade o medo, mais uma vez dizendo, ele pode te limitar, te afunilar, mas ele também pode te despertar para a vida. Perfeito. Por favor, Flávio, eu ia entrar, inclusive, para trazer você para essa conversa, né, também por conta da pandemia, para falar um pouquinho dessa coisa do confinamento, né, do cérebro reptiliano, né, desse momento que nós estamos vivendo em jaulas. Eu só vou fazer um comentário com relação à resposta do Pauê antes, pode? Claro. Mas eu nem vejo o Pauê eu vejo ele sempre vir com perna normal, porque eu acho que ele já tinha um potencial. Eu acho assim, se o Pauê não tivesse, eu posso estar muito pouco enganado, eu acho. Se o Pauê não tivesse o acidente, ele já era um cara de potencial pela vibe dele, pela energia dele. Ele já é um cara que já tem uma vibe muito boa. Então, se ele não tivesse acidente, ele já ia ser um cara de potencial. Sim. O acidente, a vulnerabilidade dele, potencializou o que ele já tinha. Uhum. Então, ele já tinha isso lá. Sim. Eu só acho que a vulnerabilidade, eu sempre falo, assim como a minha vulnerabilidade em alguns pontos, todos nós temos as nossas vulnerabilidades, os nossos fantasmas. O que vale a pena é a gente saber qual é a nossa vulnerabilidade. Para algumas pessoas, essa vulnerabilidade se torna uma potência, porque ela é tão vulnerável que você vai estudar, você vai se dedicar. Sim. Isso se torna uma potência. Então eu vejo que o Pauê ele só potencializou e tratou muito bem a vulnerabilidade através do que ele falou com muita propriedade. O medo, ele é fundamental para a vida. Sem medo a gente não existe, né? Não existe alguém sem medo. Sim. O medo ele te evolui. Tem a ver com o nosso sistema de sobrevivência, inclusive, né? É um sistema total de sobrevivência. A gente está falando de amígdala, um órgão chamado amígdala, né? Sim. Dentro do cérebro, que é o ínsula, são onde que ativa relacionado a medo em vários experimentos. Bom, falando do confinamento, né? Aumentou aí profundamente, para você ter uma ideia, o nível de transtornos ansiosos e depressão. Ele teve um salto nesses 3 meses, eu acho que você sabe muito bem disso, sim, você sim. é da comunicação. Então, nesses 3 meses, vários estudos importantes, eles demonstraram globalmente no mundo, em alguns locais, o número que saiu, a prevalência era de 8 a 12, ela chegou a 16%, alguns lugares a 20%. Então, a gente está falando de depressão e transtornos ansiosos. Sim. A gente está falando que isso no universo, na China, por exemplo, chegou a... Eu acho que saiu de 16, que é para 20 e tantos %, o que é muito significativo. Ó, pessoal, a conversa tá super legal, mas eu vou deixar uma pergunta bem especial para os dois, aí depois eu quero até colocar os dois na tela para ver a reação dessa pergunta, mas eu faço depois do segundo bloco, que a gente já estourou bastante esse primeiro, nessa conversa bem interessante com Flávio Maneira e Pauê aqui na Santa Cília TV. A gente volta já já. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui na Santa Cecília TV com pessoas de valor nessa temporada, no meio de uma pandemia. A gente fala no meio logicamente, por contexto, porque já está de final, né? Eu acredito que a pandemia em si já está começando a abrir alguns lugares pelo mundo, tá? O Brasil, logicamente, ainda vai um pouquinho mais, porque a gente tem um delay aí de algumas semanas, mas a verdade é que agora vai começar uma outra pandemia, né? Que é a pandemia emocional, que são os problemas que, como a gente falou no primeiro bloco, né, relacionados a comportamento e assim por diante. O Flávio colocou um pouquinho isso bem. Eu queria... Estão os dois aqui na tela agora, que eu queria saber o seguinte, né? Muita gente está falando, né, dos problemas que a pandemia trouxe. Acho que os problemas econômicos está claro para todo mundo, né? Já, de certa forma, várias coisas já foram discutidas e exaustivamente por todos os programas de televisão. Mas eu queria ouvir de vocês dois, né, por serem especialistas, palestrantes, vocês motivam os outros, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês consideram e se consideram como vai ser esse novo normal a partir de agora. Pauê, começando por você. Bom, eu acho que o novo normal vai ser baseado nesse impacto causado aí por esse momento todo de confinamento. As pessoas elas vão começar agora a perceber todas as atitudes que elas estão tomando, né? O que a razão, né, essa parte frontal do cérebro está tendo de importância, porque o emocional ficou exacerbado. A gente acabou aí sofrendo, né, essa pressão por conta aí de impacto no bolso da gente, o impacto nessa questão de confinamento, o impacto de você perceber que muitas coisas que antes, né, faziam um ciclo natural, hoje já são diferentes. Eu acho que agora, a partir de agora, primeiro entender o que é normal, né? As pessoas, elas costumam usar modelos ideais como padrões normais. Eu acho que a preocupação não é essa. A preocupação é encontrar o seu equilíbrio, né? Buscar dentro de si, e talvez desses impactos, né, um melhor modelo de vida, que pode ser, obviamente, aplicado dentro de algumas regras naturais que nós mesmos podemos criar. Então, por exemplo, eu acho que a gente está aprendendo a cuidar um pouco mais da gente, em razão, né, da alimentação, do exercício físico, que se faz necessário, e talvez até a questão do planejamento financeiro. Muita gente talvez não estava planejado para viver uma pandemia, óbvio, mas a partir de agora se faz necessário. É aquele velho ditado, a gente só aprende tomando pancada, né? E aí, nesse momento, a gente tomou uma bela de uma pancada. Perfeito. E você, Flávio? Eu acho que depende, né? Como 99% das respostas, eu acho que vai ser multifatorial. Algumas coisas eu tenho uma quase certeza, né, sendo muito ousado, porque a ressignificação de valor, aconteceu uma ressignificação de valor e de tempo. Essa pandemia, ela ressignificou o que a gente chama de valor, né? A gente vai dar mais valor para algumas coisas, né? E eu acho que a gente vai desvalorizar outras. Então houve dois elementos muito importantes em qualquer crise, em qualquer caos. O caos, e o Paulo falou muito bem, a gente é movido pela dor. A dor move a maioria das pessoas, quase a maioria das pessoas. Então, a dor coletiva, ela ressignificou esses dois elementos. Então, eu entendo que tudo que for a nossa valorização por família, por pessoas, por coisas, foi ressignificada. Então, eu acho que essa vai ser a grande transformação pós-pandemia. E algumas coisas vão ser iguais. O ser humano, ele tem muita resistência à mudança. O nosso cérebro, para mudar, vocês sabem disso, e me alegra muito porque o Paulo está estudando tanto neurociência que daqui a pouco ele pode se juntar a gente e falar de igual para igual, porque eu vejo ele falando e me dá maior felicidade. E eu acho que isso, o processo de mudança do ponto de vista cerebral, ele é muito árduo, é muito difícil por uma questão de energia. Então, algumas coisas, o ser humano vai fazer igual que ele fazia.
mas eu acho que essas duas palavras vão ser ressignificadas, tempo e valor, sendo muito objetivo. Tá, e aí aproveitar também, porque vocês dois ministram muitas palestras, principalmente no mundo corporativo, no mundo empresarial, e muitas pessoas foram para o home office e tiveram que administrar esse tempo todo, como você falou, né, esses valores e tal, porque de repente em casa você tem a sua família, tem a sua casa, que é um tempo para casa, e depois no escritório você tem um tempo para o escritório, para a empresa. E de repente hoje juntou tudo. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer algumas lives para empresas, vocês também estão fazendo, que eu sei. E assim, eu tô dando palestra para a empresa dentro da casa do funcionário, dentro da casa do colaborador, né? E isso é muito louco, né, de pensar nos dias de hoje. Como que você, começar por você, Flávio, e depois também o Pauê, claro, como que você está enxergando essa coisa do home office? Porque eu já ouço muitas empresas reajustando essa questão, né, de a volta, incorporar um pouco de home office e tal. Você acha que mentalmente, emocionalmente é uma coisa que tende a fracassar no futuro? Assim, daria para fazer uma previsão nesse sentido? Daria. Eu acho que não, Ari. Eu tenho ministrado toda semana treinamentos, capacitações, tudo via webinar ou via home office, né, com equipes, tanto na empresa que eu trabalho. E eu acho o contrário. Eu acho que vai ter o mundo, a digitalização, essa hibridização já está acontecendo, a digitalização é um caminho sem fim, está vindo uma curva forçada. Eu gosto muito da o MPP, máxima produtividade pessoal. A máxima produtividade pessoal, ela consiste em 4 elementos. Você ter os seus objetivos muito claros, as suas tarefas muito claras, a tua prioridade e a tua agenda. Então, dentro desses 4 pilares do MPP, eu acho que as pessoas estão aprendendo. As pessoas estão entendendo que tem que ter um ambiente para isso, que vai ter que fazer o teste. Eu já estou vendo, desde o começo da quarentena, quando eu fazia home office, dava treinamento e observava o comportamento das pessoas que estavam no home office, eu vi uma significativa melhora. Por quê? Porque a gente aprende. A gente erra uma vez, erra menos a segunda, erra menos a terceira e depois não erra mais. Você fala, putz, eu vou fazer o teste do microfone, eu vou encaixar a câmera, eu vou garantir que eu estou num ambiente com luz. Aquele famoso, vocês estão me ouvindo? Isso. Ou colocar no mute, né? Porque quando você entra numa sala, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, muta, porque senão a gente vai ouvir um monte de coisa e atrapalha a sala. Eu acho que está tendo um avanço nesse sentido. E para finalizar, muitas empresas, eu tive conhecimento agora em São Paulo, que muitas empresas adotaram fechar os seus escritórios porque deu certo o home office. Então, empresas com prédios, isso me assusta do ponto de vista econômico, porque eram prédios grandes, com um número grande de profissionais, que deu tão certo o home office que eles não vão ter, eles vão entregar o prédio e vão trabalhar só como home office. Então isso... Então, Flávio, só que aí eu queria pegar justamente esse ponto, assim, que é um pouco o eixo para sair um pouco dessa vertente. Porque a gente, do ponto de vista econômico e até empresarial, a gente pode falar, pô, deu certo, porque de repente a produtividade continuou. O que eu queria trazer um pouquinho é, na cabeça desses colaboradores que agora vão ter que criar um novo formato, um novo pensar, um novo hábito de ter organização e disciplina para a partir de agora dizer, olha, porque uma coisa é eu estar em casa produzindo muito, pensando, mês que vem eu volto para o escritório. E outra coisa é falar assim, agora a minha vida vai ser assim, né? Você não acha que tem uma mudança que pode, a médio e longo prazo, esse formato, de certa forma, fracassar? Nesse sentido, assim, do colaborador? Aí vai muito... É muito difícil responder isso, porque eu acho que vai ter grupos que vão se adaptar muito bem. Nós somos adaptáveis, mas eu acho que vai ser moroso para a maioria esse processo. Eu acho que a gente vai ter uma dor grande para essa nova readaptação, porque a gente o 8 horas, o ir para o escritório, isso está muito interiorizado na gente ali, e todos vocês. Então, o fato de eu ter que mudar drasticamente, não ir, essas pessoas que eu acabei de citar aqui, fechou o escritório e vão ter que fazer home office, para muitas delas é uma mudança muito drástica. Então, eu acho que primeiro vai ter um fenômeno da improdutividade, e depois começa a ser produtivo e alta produtividade. Mas você está correto. Legal. Eu acho que primeiro vai ter um fenômeno de dor.
E você, Pauê, você tinha um modo de viver até um determinado tempo e aí de repente teu reburn dizia o seguinte: agora eu tenho ferramentas diferentes para trabalhar, né, instrumentos diferentes para trabalhar, e não tinha como fazer de outra forma. Você teve que ir lá e fazer. De certa forma é um pouco a mensagem que você deixa não só na tua imagem, né, na tua vida pessoal, mas também nas palestras e tudo mais. Como falar para essas pessoas que agora de repente vão ter um novo normal? Olha, sendo bem sincero, eu ainda não me acostumei muito com esse lance de internet, de falar pelo vídeo, né? Eu acho que não substitui um ou outro. Eu acho que o presencial ainda vai continuar sendo o lado forte da coisa, o tete-a-tete, o contato físico, né? A expressão corporal ali, que é o calor humano. Ele ainda vai ser, acho que, o grande chavão da vez. Mas eu vou usar... Eu sempre gostei muito da fala, né, do inventor, né, da administração moderna, que é o Peter Drucker, que fala sobre essa questão de disruptivo, né, de descentralizar, de você não precisa ser o modelo ideal, o adequado, padrão. Não. Ele que também tem essa teoria o cliente sempre vem, né, em primeiro lugar, mas eu acho que assim, nesse momento, a questão que o Flávio colocou da adaptação. Primeiro de tudo, a gente está tendo uma necessidade disso. Depois, eu acho que no segundo momento, quando tiver a vacina e retomar tudo, eu acho que vai ter uma análise, pelo menos esse é o ponto de vista meu, sobre a necessidade, tem necessidade de estar presente ou dá para fazer por vídeo? Porque talvez a gente usava muito pouco o vídeo, ou quem usava é quem estava já numa era tecnológica, empresas, por exemplo, que eu participava de tecnologia, por exemplo, a Microsoft, que entrou em contato comigo já com o software dela para falar. Então, assim, né, é diferente se eu pegar uma empresa, de repente, que não trabalha nessa era, de repente na parte industrial, e aí ela, poxa, na cabeça dela, não, você tem que estar aqui no chão de fábrica conversando com os meus operários. Então, assim, eu acho que vai ter um pouco dessa compensação, mas, no meu ponto de vista, nada substitui o lado humano presencial. De acordo total. Perfeito. Gente, por incrível que pareça, o programa está chegando ao final. Pauê, muitíssimo obrigado. Mas uma coisa que é incrível, assim, que eu acho que de certa forma seria legal trazer para nós fecharmos o programa, é a questão da coerência mesmo. Quando você fala sobre renascimento, quando você fala sobre resistência, sobre resiliência, sobre inteligência emocional, você não está falando de alguém, né? Você está falando da tua própria história. E eu sempre tive muito cuidado, e o Flávio sabe disso também, de a gente não dar palestra e falar sobre um tema que a gente, por exemplo, não concorde ou que de repente a gente não viva aquilo, que eu acho que é muito importante. E você, Pauê, faz isso, né? Você fala aquilo que efetivamente é a sua jornada, então nada é falso, né? Não é aquele cara que leu Napoleão Hill e fala sobre a lei do triunfo, sabe? Que tá cheio por aí, né? A verdade é essa. Então eu acho que é muito legal. Obrigado vocês dois por estar aqui no Pessoas de Valor. Realmente é um oásis no meio dessa pandemia, porque todo mundo nos cobra, né? Como a gente fala sobre comportamento e inteligência emocional, e aí as pessoas ficam, poxa, mas e essa pandemia, né? Vocês também têm que tratar. A gente tentou o máximo possível não tocar nesse assunto justamente porque todo mundo estava falando sobre isso. E aí eu quis trazer uma abordagem diferente com vocês dois e eu acredito que a gente conseguiu, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando, para quem assiste a Santa Cecília TV, que essa semana, né, na terça-feira vai ter o webinário sobre o Porto, né, com os 3 principais executivos do Porto aqui do país, né, são os 3 maiores terminais de contêineres da América Latina, e aí você vai poder conferir isso pelo nosso canal do YouTube da Santa Cecília, às 20 horas, na terça-feira, dia 16, tá bom? Então, fiquem com a programação da Santa Cecília TV, um abraço para vocês dois e a gente se encontra por aí, tá bom? Forte abraço!